Gado adolescente, fã dos anos incríveis e a melancia. Olá, embaixadores, catedráticos e mal. Que a graça de nosso Senhor os guie, abençoe. Amém. Escreva esse relato para a diversão da bancada e para que, caso alguém esteja no mesmo estágio do início deste relato, possa enxergar que a juventude é apenas uma fase de aprendizado e que a vivacidade e empolgação do primeiro amor, apesar de incríveis, é algo fugaz. Sou o irmão caçula dos 3 filhos do casamento longevo dos meus pais, que graças ao bom Deus já dura 42 anos. E apesar da tradição da família tradicional divorciada brasileira, confesso que na minha família, tanto na parte paterna quanto materna, essa parte da cultura bostileira não se fez tão presente durante a minha infância e adolescência. Durante o início da minha infância, eu assisti repetidas vezes ao seriado Anos Incríveis, que passava na TV Cultura, e confesso que a história de um garoto que conheceu o grande amor de sua vida no colégio associada aos casamentos longevos que eu tinha como exemplo familiares, histórias, como de meus pais e avós que se conheceram, namoraram e casaram, fez meu pensamento gadístico, adolescente, acreditar que eu seria o Kevin Arnold da periferia paulistana. Esse cara já escreve muito melhor do que o cara passado, tá ligado? Muito, velho. Porque tem honestidade, tá ligado? Vai assim na delícia, entendeu, lendo? Conheci minha primeira namoradinha, a qual dedicarei a primeira parte do relato, aos 14 anos, durante uma festividade da juventude da igreja. Ela, mais velha, 1 ano, com cabelos castanhos claros, balançando enquanto entoávamos alguma música cristã da época, com um vestido verde oliva. Ele lembra até do vestido, que bonito. Perguntei a um dos meus irmãos mais velhos quem era a moça. Ele me respondeu que era uma amiga da escola. Pedi para me apresentar a ela, e ele, muito docemente, me falou que isso era coisa de mulherzinha, e que se eu quisesse falar com a moça, deveria ser homem chegar nela. Demorei alguns meses para abordá-la. De início, descobri que gostávamos do mesmo estilo musical. Eu e ela estudávamos violino, assistíamos os mesmos filmes e séries de TV, e naquela época procurávamos fitas cassete de animes. Caralho, o cara mandou um relato de uma história que aconteceu nos anos 90, né, cara? Ele não é mais nessa jovem. época. Caralho, o maluco assistiu um fita cassete de anime, penso nisso. Caceta, velho. Sim, eu, para minha eterna vergonha, era otaku. O que é otaku? Otaku. Eu não vou responder isso aí, não. Otaku, desculpa. Acho que drogas dessas pesadas. coisas japonesas aí. Pesadíssimo, não entra nisso Ai, não. eu tenho preguiça de coisa japonesa. Nem entra nisso aí, Não porque entra nisso senão aí, você isso não aí é um volta. caminho sem volta. Não tenho a menor condição, pô. Depois de alguns meses de amizade, ela declarou a mim o seu amor. E eu, que já sentia o mesmo desde o início da relação amistosa que desenvolvemos, sugeri que seguíssemos para um namoro. Lembro bem que, como todo gado juvenil, durante os 10 meses que se seguiu... lembro bem. Desculpa, era ponto. Passava na casa dela para irmos juntos à igreja aos finais de semana e, na volta, a deixava em casa. Como eu já trabalhava na época, uma vez por mês, saímos para tomar um lanche, ver um filme no cinema e chegamos até a ir num show de banda gospel, Oficina G3, na época. Eita, que bregueira! Um dos programas de compartilhamento de mídias apareceram. Lembro de baixar a discografia dos Guns N' Roses e presenteá-la com um CD e um pendrive. Tudo parecia perfeito, como nos episódios do seriado, que eu tanto era fã. Até O cara que deu um pendrive pra mim, né, mano? eu recebi um pendrive e um disco gravado. Boa. É o pendrive do Eduardo Bolsonaro, né, cara? Só mais 72 horas. Esse é melhor, tem Guns N' Roses, pelo menos. Né? Até que em um sábado, toda a minha família foi à igreja e eu resolvi ficar em casa. Estava cansada da semana de trabalho, era sábado à noite e eu queria jogar alguma no videogame ou ver um filme na TV. Então toda a minha família foi ao culto e fiquei sozinha em casa. Quando meus pais e meus irmãos chegaram, notei que eles estavam fazendo várias piadas sobre namoros e que eu, de certa forma, era o alvo. Perguntei ao meu pai o motivo de tanto riso e ele me fez uma pergunta que virou meu mundo do avesso. E a pergunta foi:
Meu filho, você, por acaso, come melancia sozinho? Cara, eu não sei onde isso vai chegar. Nem eu tô completamente Eu assim. tô meio preocupado. Vai. Eu tô puzzle aqui. Eu como melancia sozinho, e aí? Eu, de problema. bate pronto, respondi que não. Era muito para uma pessoa só. Logo ele me respondeu: infelizmente, a fulana você também não comerá. Que? Oi? Pula na melancia, ninguém come sozinho. É isso. Alguém que come uma melancia sozinho? Ah, tá Ah, chamando e a ela de mulher era, tipo, muito boazuda, era isso? Ué. Muita areia também. Tem um caso venérico de um amigo meu que a gente boa pra caralho, né? Gordinho, coisa e tal. Aí ele começou a namorar uma menina lindíssima. Aí ele levou a menina pra apresentar pra família, né? Jantou, coisa e tal. Aí quando saiu, o pai dele falou o seguinte: porra, menina bonita, gente boa. Mas você tá ligado que isso aí é melancia. Ele, como assim? Você não vai comer ela sozinho, nem fudendo. Caralho, essa isso é sabedoria quando aí. a mulher é bonita, eu achava que era porque era gorda. Não, Não. nem uma coisa nem outra. Ela é safada. Com certeza tem outra pessoa comendo ela também. É isso. Ah, É só vocês lerem o próximo parágrafo, né? cara, eu tô esperta. Pronto. Apesar de um tanto chula a expressão, meu pai havia feito uma piada com algo que ele viu. Quando meus pais estavam voltando da igreja, encontraram uma moça trocando carícias e beijos bem lascivos numa esquina um tanto escura, que ficava no caminho entre a minha casa e a igreja. O rapaz foi apresentado a mim por ela como um colega de sala. Aquilo acabou comigo. Caralho, pro Betinha não sobra nada pro Não Betinha. sobra Hein, nada, doutor meu irmão. Carmelo? Poxa vida. Brutal acabou pro Brutal, Beta. it's over pro Beta. Brutal. Brutal. Por ser de família cristã tão fervorosa, eu mal cheguei a trocar beijos com a moça durante os 10 meses. Ela falava que não se sentia confortável em me beijar em lugares públicos. Quando nos beijávamos era no quintal da casa dela, no quintal da minha casa, quando nossos pais e irmãos davam uma abertura. A maior parte do tempo, o máximo que fazíamos era ficar de mãos dadas, falando das trivialidades que gostávamos. De certo, apesar de acreditar no meu pai, que jamais havia mentido para mim sobre nada, fiquei incrédulo como uma moça tão pura poderia fazer isso comigo. Muito pura. Pura sacanagem. Calma aí, rapidinho. É, o cara que chama a mulher de Ele pura tava já... namorando? Ele estava namorando com ela há 10 meses e ela não 10 queria nem meses. beijar ele em público. E aí o pai dela viu ele, Ela se se agarrando pegando, na mas esquina enquanto ela dourada. tava namorando com ele. Ela namorava com ele. Isso. Diga aí. Não, quando o cara fala que a fulana é pura, você já pode ver, né, cara? Que o cara tá idealizando a mulher num nível absurdo, tá ligado? Provavelmente a mulher nem deve ser tão bonita assim, provavelmente a história não foi bem assim, tipo, provavelmente ele tá idealizando pra caralho. É, Provavelmente. Todo, tá ligado? bichinho, endoidou, foi. Provavelmente. Eu era como alguém que dizia estar apaixonada por mim poderia fazer algo tão baixo, trair a minha confiança. Eu era quase um feminista. Acreditava que as mulheres eram seres superiores aos homens, que as moças cristãs se comportavam ao exemplo da Virgem Maria. Mereceu. É nesse momento que Com entra a aquela vida máxima. Homem tem mais é que se fuder mesmo. Nessa hora eu dei razão pra melancia. Não, dei razão pra ela, exatamente. Com a vida casta, que assim como eu, ela estava se guardando para quando estivéssemos prontos para o matrimônio. Acreditava que iríamos namorar, ir para a faculdade, estabilizar a vida e, por fim, casarmos e que ela me esperaria. Mas eram apenas devaneios de um adolescente. E como todo jovem, eu era um verdadeiro idiota, um imbecil juvenil. Mas calmo. Exato. Mais calmo, durante a semana seguinte, investiguei a história antes de confrontá-la e, para minha surpresa, ela não tinha apenas eu de namorado e o rapaz que havia me colocado o corno, mas sim um terceiro. Éramos 3 enganados pela moça pura sacanagem. Seu rostinho angelical escondia uma vontade... Normal, né? Uma vontade de devassidão que eu, inexperiente, desconhecia. Aquilo mexeu com toda a Desculpa. Tem um comentário aqui, o cara falando, pede o pendrive de volta. Cara, o bagulho não deixa barato, não.
Pede o pendrive do Guns N' Roses de volta, porra. O bagulho é que é assim, cara, isso aí é a coisa mais normal do mundo, cara. Você tem que Eu entender pedi o pendrive porra, de volta também, hein? porra, cara, toda e qualquer mulher, cara, se ela tá falando contigo, ela também tá falando com pelo menos mais uns 3 caras, velho. Tipo, isso aí tu pode ter certeza, tá ligado? Mas Então, homem é. solteiro também, porra. Cara, mas aí Toda mulher não, Carneiro, toda mulher não. Mas depende muito do contexto. A gente pode dar uma explorada nisso aí. O que você acha, Arthur? O que você acha, Raíssa? Meu nego, se pronuncie. Toda mulher tá falando com um, tá falando com vários? Isso não faz sentido. O Arthur, que é carioca, que nasceu dentro da pirataria Olha só. feminina, Não, comece. não, pera aí, Cara, antes não dá eu pra preciso... generalizar. Eu Não dá pra preciso... generalizar. Tudo e bem, eu- depende... Fala, doutor. Vai, Carneiro, vai, Cara, Carneiro. eu preciso esclarecer uma coisa, cara. Eu acho. Isso me lembra uma situação, né, cara, que eu falei pra uma mulher. Pô, eu acho que mulheres geralmente têm uma dificuldade com afirmações generalizadas, né? E daí ela falou: não, não é verdade, eu não tenho. Ok, faz sentido. Mas eu acho o seguinte, eu vou concordar com a Mal. Claro que não dá para generalizar, mas em grande maioria, pessoas solteiras, ainda mais no mundo de hoje, você está conversando com uma, você está conversando com outras também, né? Ainda mais se você não está tão afim ali da pessoa, né? Quando você já começa a ter uma pessoa ali que você está falando já há um tempo e aquilo vai se desenvolvendo e aí, sei lá, você começa a sair com a pessoa e tal, cara, aí o ideal é que você, sei lá, acabe ficando falando só com essa pessoa, né? Para um cara que já é mais maduro, o cara já sabe no primeiro encontro definitivamente se ele não vai namorar aquela pessoa. Então, tipo, no primeiro encontro eu já consigo sair com a pessoa e saber, cara, eu não namoraria essa pessoa. Claro. No primeiro encontro a pessoa já sabe. Fácil. A gente precisa fazer. Peraí, se a gente puder fazer um parêntese sobre assim, top 3 dicas do que daria esse sinal. Tanto para a mulher, Raíssa pode responder, quanto para o homem. O que é que dá o sinal de tipo, não vou namorar com essa mulher? Cara, eu acho que pro homem. Top 3. Putz, agora vou tentar Eu vou ver namorar aqui. com essa pessoa, é? Tô no primeiro encontro. Cara, eu acho que tem que primeiro bater ali. Tem que bater em mulher? Que isso, cara? Tem que bater uma sintonia ali. Calma. Peraí. Só um pouquinho, Esse vai. carioca. Segundo Nelson Rodrigues, É verdade, a mulher gosta Nelson de apanhar. Rodrigues. Segundo Nelson Rodrigues. Falho, né, Arthur? Rato falho. Não, eu acho que tem que bater uma certa sintonia ali, se sentir que a pessoa tem uma mesma visão de mundo que você, que é uma pessoa legal. É claro que no primeiro encontro a beleza chama atenção, porque beleza importa, e o homem é muito mais visual do que a mulher, então ele vai ser guiado mais por essa questão visual. Mas, cara, se a mulher for uma porta, não adianta, ela pode ser linda. O cara só vai comer e não vai querer namorar com ela. Assim, sinceramente, o cara não consegue conversar, não consegue trocar um diálogo, não consegue ir além da página 2, o cara não vai seguir. Isso é fato, assim. A mulher pode ser a Gisele Bündchen e não vai rolar. Mas ele pode enrolar ela um tempo para continuar comendo. Isso aí vai acontecer. Então, algumas coisas, tipo, tem o lance, eu acho que da conversa mesmo, de se a pessoa quer as mesmas coisas que você, se ela também está procurando, por exemplo, eu estava procurando um relacionamento sério, pô, eu não estava afim de palhaçadinha, eu queria encontrar uma pessoa para casar. E eu encontrei. Tanto que em menos de um mês eu pedi a Carol em namoro. Eu falei, Eu ajudei. Por quê? Sabe? Eu já conheço a pessoa, eu não tenho mais esse. Claro, o namoro é justamente esse período para você conhecer a pessoa. Só que hoje em dia as pessoas tratam o namoro como casamento. As pessoas acham que ser ficante. E o que deveria ser namoro vira namoro com várias pessoas. Elas acham que ficar ou ficar sério, que essa porra nem existe. Tipo, ficante não é porra nenhuma. Essa terminologia. Ficante não é merda nenhuma, entendeu? Você não tem que dar satisfação para ficante, porra. Aí, o namoro é justamente essa fase de você descobrir se você vai querer casar com a pessoa ou não, porra. Entendeu?
E o homem, ele sabe, cara, nos 3, 4 encontros você já sabe se você vai namorar ou não a pessoa. Pô, tu sabe, caralho. Não precisa de muito mais do que isso, de convivência. Você vai conhecendo, você vai... Se o cara é decidido, ele sabe o que ele quer, a mulher sabe o que quer, não tem por que ficar ruim. Meu marido demorou 1 mês para me pedir namoro, pô. É, Será que cara, eu não pô, sabia? tem gente que fica namorando 12 anos, cara. Conheci uma pessoa que namorou 11 anos, sabe? Tipo, loucura. Não, Aí isso fica aí é tipo, coisa de gente completamente doida, velho. hum. Amiga, fala aí o teu. O que é que tu acha? Olha, O que é que você o que é que sinaliza? O que é que o cara sinaliza para você dizer, esse aí eu não quero? eu acho que Arthur falou muito sobre os aspectos de o que você observa para querer. Eu vou pontuar alguns deal breakers, certo? O que você observa para não querer. Uhum. Eu acho que assim, o primeiro encontro, os primeiros encontros, né, a fase da paquera, especialmente, que se estende um pouco até os primórdios do namoro também, são a fase em que você quer mostrar o seu melhor. Porque assim, Sim. é meio que uma tá Conquista. oferecendo assim, o produto, né? Então, Isso. você embeleza a coisa. Se o cara não se esforça nem nessa fase, então, meu filho, não espere que ele melhore, que ele vai se tornar um namorado super atencioso e romântico, um marido super cuidado. Não vai, entendeu? Se Never. na fase da paquera, se na fase de vender o produto, o cabra não se esforça para, sei lá, se vestir bem para o primeiro encontro. Tá cheiroso. Está cheiroso. Exatamente. O cheiro, para mim, é um dos principais pontos. A Paga a vaidade do conta. homem mora muito no perfume, sabe? Está cheiroso. Fazer alguma gentileza, né? Ter cavalheirismo ali de, sei lá, abrir uma porta, puxar uma cadeira, oferecer o lugar melhor para você. Sei lá, pagar uma conta, minha gente. Chamar para jantar e bancar o jantar, sabe? Da primeira vez. Isso aí, ó, isso aí é uma coisa que eu sou a favor. Na verdade, o homem sempre tem que pagar a conta e mais. O homem, ele devia ser a pessoa que cozinha em casa. Não devia ser a mulher. Eu, inclusive, sou um ótimo Onde é que eu cozinheiro. assino, Se eu meu nego? cozinho, todo Onde é mundo que eu come. Sabe por quê? Sobre Porque a última pessoa, a última mulher que alimentou um homem, a gente foi expulso do paraíso. Eu sabia. Tu não me engana, meu Deus. Então, bem. continue, Raíssa, por favor, continue. Não me engana. por favor. Então, eu acho que esse é um grandíssimo deal breaker. Sobre a química que o Arthur falou, eu também acho que se não bateu no primeiro encontro, provavelmente não vai bater mais, sabe? Não insista. Se o papo não tá saindo nem na primeira vez em que vocês têm tantas novidades para descobrir um sobre o outro, sabe? Se você tem que ficar se esforçando para não ter um silêncio esquisito, assim. Não força a amizade, sabe? Não força a amizade, pô. E a questão da atração. Então, você não vai... O cara pode até ser super gentil, papo massa, mas se você não se atrai logo de cara... E essa atração é um negócio meio inexplicável, né? Sim. Você não consegue muito bem explicar o que é que você ficou mais interessado em saber mais e conhecer mais. Porque às vezes a outra pessoa até é bonita, mas você não se atrai por aquilo. Porque a atração porque o homem, para mulher, o homem não precisa ser bonito, ele precisa ser homem. Não precisa ser homem, exatamente. Às vezes o cara... Assim, os homens têm muita vantagem nisso aí, porque o homem é muito visual, a mulher, se não tiver arrumadinha, lascou. Agora, para a mulher, isso aí eu acho que é uma das coisas que menos pega. Não é que a aparência não importa, certo? Claro. A aparência importa muito, mas para a mulher em relação ao homem, a aparência importa muito em relação ao que aquilo revela sobre a pessoa. Entendeu? Às vezes o cara não é bonito, mas através da aparência ele demonstra, sei lá, cuidado, sucesso profissional, segurança. Então, através da aparência, ele vai comunicar outros atributos. Isso. E isso é importante para a mulher, certo? E, assim, que eu ia falar, beleza é uma coisa objetiva, ok. Bonito é bonito, feio é feio. Mas gosto e atração não são coisas objetivas, certo? Não são coisas que você consegue explicar assim. Uma coisa pode ser feia e eu posso gostar, uma coisa pode ser bonita e eu posso não gostar. Então, às vezes, o cara é bonito, mas o aperto de mão dele é mole, a voz dele não é firme, sabe? Ele, quando a conta chega, ele fica esperando você pegar. Então, tipo, não vai ter atração, não vai ter química ali. Então, o carneiro que não tem mão, fudeu, né?
A voz dele é feia, o aperto dele é mole. Sabe uma coisa, cara? Eu acho que eu tava esperando que na hora que vocês falassem de pagar a conta, de homem pagar a conta e tal, o nosso carioca aqui falasse que o homem ideal, ele não paga a conta, né? Ele sai do restaurante sem pagar e leva a mulher junto. Bora agora, Isso é uma- 1, 2, 3, corre, né? Isso é uma forma de pagar, né, cara? Tem um outro ponto aí que o Arthur falou que ele pontuar. Ele disse que em um mês sabia que queria namorar, né? Me fala uma coisa. Me fala uma coisa, o que você acha de homem que faz baby voice com a mulher, cara? Insuportável. Pô, é broxante, né? Agora eu quero propor um desafio imaginativo pra vocês. Tem Vocês até acham... certos apelidos que eu implico, cara. Eu não sei quem é que chamou o outro de Vidinha. Agora deixa eu perguntar, vocês acham... Amiga, tu falasse agora, quem chama o outro de vida? É tipo, vida. Oi, vida. Vida? Não, mas um questionamento que eu acho válido levantar. Vocês acham que o Bolsonaro faz baby voice com a Michelle? Caralho, puxou agora. Meu irmão, Carneiro, tu tá inspirado hoje, né, meu irmão? Não, vocês acham? Imagina esse, cara. Imagina o Bolsonaro. Nossa, Quero caralho. imaginar isso, pô, eu quero dormir hoje. Eu piorei aqui, cara. Eu imaginei o Michel Temer com a mulher dele. Eu ia ser. Nossa! Michel Temer faz. Homem não tem que fazer baby voice. Isso é tenebroso, assustador. Agora, o Michel Temer, ele revela um negócio interessante pra galera que ainda não tem namorada e tal. O Michel Temer, a namorada dele, é não sei quantos anos, mais de 30 anos mais nova. Sim. Ou seja, às vezes você tá solteiro porque a tua namorada ainda nem nasceu. Não nasceu, cara. Caralho. Faz sentido, total. Não, a Brutal. sua namorada ainda não virou mulher, né? Porque hoje em dia tem essa possibilidade também. Exato. Sim, pode ser seu primo. Pode ser Exato. Seu primo Pedro. Seu primo Pedro, plau, muda Pode e ser. você vai. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica